percepção que você enxerga o dia, né? Para algumas pessoas o dia só começa depois do almoço, para outras não importa. Então hoje, dia 28 de abril, terça-feira, dia 28 de abril, e vou aproveitar a live de hoje para dar um pouco de sequência das lives dos dias anteriores, tá? Então nos dias anteriores, os 2 últimos dias, eu falei para vocês um pouco de trechos de leitura do livro Mais Esperto que o Diabo, tá? E eu sugeri que, se você tiver o desejo de ler algo que possa expandir a sua consciência nesse período, que você leia exatamente esse livro. Acho que vai te ajudar a questionar e a pensar e refletir bastante sobre a vida. E ficou para trás esses 2 assuntos, mas na verdade eu recebi muitas perguntas de pessoas querendo mais explicação sobre o, entre aspas, o diabo, né? Quem é o diabo, o que é o diabo, como é o diabo, como não é o diabo, enfim, há muitas perguntas sobre isso. Então eu queria aproveitar a live de hoje para explicar um pouco mais o que é isso. Então vamos lá. Então, e obviamente, tá, um parênteses que eu acho que é realmente importante, obviamente, tudo que eu vou falar agora tem a sua profundidade, mas também tem a sua superficialidade. Para entender esses conceitos de forma mais profunda, obviamente é importante ir para uma aula mais profunda sobre esse tema, e essas aulas estão disponíveis na plataforma, ainda gratuita, pelos próximos 2 dias, tá? Então fica aí a dica, eu desejo que todo mundo possa ainda aproveitar um pouquinho esse período. Mas vamos lá. Então, o que é esse tal de diabo? Quem é? Então para começar, quem não é? Então, o diabo não é sua sogra, é importante você saber. O diabo não é sua mãe, seu pai, seu filho, seu periquito, seu papagaio, também não é. O diabo não é o seu chefe, o diabo não é seu funcionário, o diabo não é, em tempos de trânsito, né? O diabo não é o trânsito na sua frente. Então essas coisas é o que não são, tá? Então só para deixar isso bem claro, que nada disso pode ser ou deve ser considerado já, até porque não é. Então o que é exatamente esse tal de, entre aspas, né? Esse tal de diabo? Então, de acordo com a Cabala, né, toda a existência e toda a criação tem um início, tem um meio, e em algum momento vai ter um fim, tá? E estamos nesse momento passando pelo meio desse processo, né? O início já aconteceu, estamos no meio, e em algum momento precisamos entregar o propósito de vida pelo qual viemos fazer aqui. E esse propósito de vida não está muito longe de hoje, mas eu não vou deixar as datas e detalhes para um outro momento, mas tudo bem. Então, dentro da criação, dentro do propósito da criação, o principal motivo pelo qual a gente pediu para vir para o mundo físico é porque nós eu digo nós seres humanos, nós pedaços do Criador, mas ainda fragmentados aqui no plano físico, pedimos para vir para o plano físico como uma forma de merecimento, de transformação, de crescimento, para que a gente possa aí entregar o nosso melhor para o mundo, para a vida, para o mundo, para a totalidade na qual o mundo gostaria de dar para a gente. Dentro dessa criação, dentro desse todo, dentro dessa evolução, nós, quando viemos para o plano físico, fomos criados com o nosso, chamado em aramaico, em hebraico, Yetzeratov, que é o nosso melhor lado, nosso lado ótimo, nosso lado incrível, nossos dons, nossos talentos, nosso melhor, mas também fomos criados com um pedacinho nosso chamado Yetzerará, que seria a nossa inclinação negativa, aquilo que tenta seduzir a gente por imediatismo, para tudo isso. Só que, por que fomos criados com esse Yetzerará, com essa inclinação negativa? Porque quando ainda estávamos vivendo uma certa perfeição, não podemos chamar de perfeição porque não era 100% perfeito, mas vamos dizer assim, quando estávamos vivendo uma certa forma de plenitude, e de novo, por que eu falo uma certa forma? Porque ainda não era plenitude, ainda estamos no caminho para ela, mas vivíamos uma certa forma de. Eu sei que são conceitos um pouco mais profundos, mas hoje vamos profundo mesmo e está tudo bem. E dentro dessa caminhada, é importante que a gente entenda que tudo que acontece aqui no plano físico tem o seu propósito de levar a gente para essa perfeição, para essa plenitude. Para que leve a gente para essa perfeição, para essa plenitude, não vai acontecer sozinho, não vai acontecer do nada e não vai acontecer sem merecimento, porque foi exatamente esse o motivo que a gente não se sentia pleno anteriormente.
Então, um dos principais motivos, não é o único, mas um dos principais motivos pelo qual viemos no plano físico é para pedir a oportunidade de fazer o esforço e com isso superar as limitações que nós temos e crescer junto com elas. Dentro disso está o processo de merecimento. Chega de energia gratuita, chega de gratuidade, chega de coisas que são gratuitas, te dou, até porque se você pensar numa situação da sua vida, onde você foi colocado na sua vida, ou se colocou só como o receptor, dificilmente você ia conseguir ficar nesse estágio como só receptor pleno durante muito tempo. Talvez um dia, uma semana, um mês, que seja, até talvez um pouquinho mais, mas não consegue muito mais que isso, porque a nossa essência, que é um pedacinho do Criador, tem a necessidade do co-criar, do compartilhar. Então, se a gente fica só no estágio de receptor, me dá, gratuito, em algum momento, isso vai te trazer um certo desconforto. Isso vai te trazer um incômodo, porque esse não é o propósito, isso não tem como, se a gente ficar só como receptor, que a gente passe pelo processo de merecimento. Falado isso, o que o universo, o Criador, entendendo isso da gente, o que ele fez? Criou desafios para que a gente possa superá-los e com isso e dessa forma manifestar nosso potencial. Essa superação, para atingir o nosso estado potencial, ela vem exatamente através da conquista ou da superação exatamente da nossa inclinação negativa, do nosso Yetzer Hara. Então, o que exatamente esse Yetzer Hara, essa inclinação negativa? É considerado uma vozinha, vou tentar simplificar, tá? Mas é uma vozinha que fica tentando te convencer aqui que a energia gratuita é melhor. Só que se você parar para pensar na sua vida, você já sabe, eu não preciso nem dizer muito mais, você já sabe que a energia gratuita ela é boa. Só que ela é boa durante um curto espaço de tempo. Por exemplo, vamos supor que você vai no supermercado comprar alguma coisa, qualquer coisa. Desculpa, caiu aqui, mas já voltei. Esbarrei, caiu, mas calma aí, vai dar certo. Mas calma aí, vamos lá, agora vai. Boa. Então, vamos supor que você vai no supermercado. Estão me ouvindo, gente? Estão, né? Beleza. Então, vamos supor que você vai no supermercado comprar alguma coisa. E nesse supermercado, você vai comprar alguma coisa e tem lá possíveis pessoas ou marcas tentando expor algum produto novo, tentando vender alguma coisa nova. Por exemplo, um queijinho, sei lá, qualquer coisa, uma torradinha, um queijinho, não importa. E para isso, o que você encontra no supermercado? Pessoas que andam com aquela bandeja ou com uma bancadinha te dando amostra grátis, um gostinho do que é aquele produto. Aí você vai, você experimenta o gostinho daquele produto e você fala, nossa, esse produto é muito bom. Vamos começar que você nem estava com fome de verdade, mas porque é gratuito, você foi lá e pegou aquilo. Beleza, amostra grátis, você pegou, gratuidade. Se você gostou, aí você vai fazer suas compras no supermercado. Aí você fala assim, poxa, vou lá pegar mais um pedacinho, porque agora deu fome. Você nem estava com fome, só que agora, porque você experimentou, te deu fome. Abriu um espaço, de repente, na sua barriga. Olha que interessante, nem tinha espaço, mas abriu de repente um espaço na sua barriga para você comer alguma coisa que você nem queria e nem conhecia, mas de repente você tem desejo daquilo. Tá bom. Aí você vai comer mais um pedaço, enrola a pessoa da gratuidade, fala que não ganhou ainda, e você ganha mais um pedaço. Qualquer fato verídico da sua vida é mera coincidência, tá? Tô só falando geral. Então, aí você vai experimentar mais um pedacinho da gratuidade. Gente, se você realmente gostou daquele queijinho ou da torradinha, o que você vai fazer? Você vai correr atrás desse queijinho, dessa torradinha, ou seja, você vai comprar esse negócio para levar para sua casa. Faz sentido o que eu falei para vocês? Eu realmente queria ouvir a opinião de vocês. Pode escrever o que vocês estão pensando sobre o que eu estou falando. Para mim, especialmente hoje, ouvir o que você está falando ouvir o que você está pensando é importante, tá? Então, o que significa? Significa que você já sabe, olha só, você já sabe que a gratuidade, ela é só um pouquinho de energia, ela te alimenta, te satisfaz e ela expande o seu desejo. Você deseja algo que você nem sabia que você desejava, mas é temporário.
você não vai ficar feliz durante muito tempo, até porque toda hora ficar dependendo de energia gratuita, o que significa? Toda hora pegar só um pouquinho, aí você senta, aí você levanta, aí você senta, você levanta. Gente, se você quer algo de verdade, o que você faz? Compra! Corre atrás, vai manifestar, vai desejar. Então, as coisas, entre aspas, gratuitas, e agora estou falando assim de energia geral, pode ser um relacionamento, pode ser um prato de comida, pode ser um abraço, pode ser um carinho, pode ser qualquer tipo de presente. As coisas gratuitas vão acontecer na nossa vida. Isso é natural. Para quê? O propósito dela não é ficar na gratuidade, o propósito dela é fazer o quê? Que agora que você já experimentou e teve desejo, porque dificilmente você vai ter um verdadeiro desejo de alguma coisa que você nunca experimentou na vida. Você pode até ter um certo desejo, mas dificilmente é um verdadeiro desejo. Ou seja, se você e eu, e todo mundo, precisa de alguma coisinha para despertar essa pontinha dentro da gente para criar o desejo. E o universo faz isso. Só que tem o Yetzirará, nossa inclinação negativa, que faz o quê? Tenta convencer a gente, aquela vozinha, tenta convencer a gente de que o gratuito é mais legal. E é óbvio que a princípio parece ser mais legal. Não tem esforço, não tem nada, tá ali na mão, você vai, pega e pronto. Só que não é real. Essa energia dura pouquinho. E o que acontece? O que possivelmente acontece é que nós passamos muitos momentos da nossa vida fazendo o quê? Vivendo de energia gratuita. Só que acontece que quando a gente acaba vivendo de energia gratuita, essa energia dura muito pouco tempo. Ela não é saudável, ela não é legal, ela não é gostosa. Até porque nós não fomos feitos para viver de gratuidade. Nós fomos feitos e viemos aqui para atingir nossa perfeição. Olha que incrível, não só a nossa perfeição, mas viemos nesse mundo para a gente conseguir estar pleno. Então, para estar pleno, você precisa fazer o seu esforço. Esquece energia gratuita. Então, o que é o diabo? O diabo é uma vozinha interior, que é a sua vozinha, você falando para você mesmo, tentando se convencer que a gratuidade é melhor. Acaba com essa voz na sua cabeça. O que significa que a vida é feita para os fortes. Não estou falando forte de músculo, forte de cabeça. Pessoas que fazem esforço, pessoas que vão até o fim, pessoas que desejam de verdade, pessoas que, entre aspas, compram a briga do crescimento. E é isso que o universo quer dar para cada um de nós. Mas para isso, não tem gratuidade durante muito tempo, tem só um pouquinho. O resto é função sua correr atrás. Então, toda vez que essa vozinha tentar te seduzir para algo imediato, sabe o que você faz? Chega! Eu quero algo verdadeiro. E isso ninguém pode fazer por você. Isso está só na sua mão. Por exemplo, a Priscila perguntou exemplo de energia gratuita. Por exemplo, gritar com outra pessoa. Você sabe que não vai te solucionar muito. Então, o que não é a solução, por que você ainda grita com outras pessoas? Ou raiva, que seja. Por quê? Porque ainda te alimenta de uma certa energia. Ou comer uma comida que você sabe que não te faz bem. Ou você já está cheio, já comeu, já almoçou, já sei lá, já está cheio. Mas aí vem aquela sobremesa, você não aguenta mais comer, vai aquela sobremesa. E você de repente abre um espaço na barriga. Você sabe que você não deveria comer, mas você vai lá e come. Essa é a energia gratuita que eu estou falando, não é bom. Você sabe que vai fazer mal. Então olha que interessante, nós não somos muito loucos. Eu acho que a gente é um pouquinho, mas não somos muito loucos. Por quê? Imagina coisas que você sabe que são ruins para você e você faz mesmo assim, ou coisas que você sabe que são boas para você e você deixa de fazer. Por quê? Maluquice. Maluquice. Não é 100% maluco, mas porque estamos baseados numa certa energia. Mas para entender esses conceitos mais profundos, eu super sugiro que você vá para a plataforma e estude nível 1, nível 2, nível 3. Então, se você ainda não está na plataforma, a gratuidade está acabando. Até interessante, acabei de falar isso, né? A gratuidade está acabando, é a sua vez de fazer a troca aqui comigo. Mas a gratuidade está acabando, então eu super sugiro que você vá e aproveite, tá? Porque são aulas que realmente podem te ajudar a expandir sua consciência. Certo, gente? Então, para Jimmy que perguntou, para quem está na plataforma, tem oportunidade de fazer bate-papos comigo, e os próximos bate-papos são amanhã, tá? Na parte da tarde. Então, se você tem desejo, manda uma mensagem para a gente e a gente te manda os possíveis horários que ainda estão disponíveis e você entra no horário que vai ser liberado para você e você tem um bate-papo comigo de perguntas e respostas. Muito interessante está sendo esses bate-papos, mas hoje está tudo lotado, amanhã tem oportunidade. Beleza, gente? Então é isso por hoje. Amo vocês.
uma ótima tarde de estudos, de expansão de consciência. Não ouve a voz do diabo dentro de você, entre aspas, e vai fazer o esforço, porque a energia conquistada, ela nunca pode ser retirada de você. Até amanhã, meio-dia. Fui!